dizer? Olha, o Senado pode convidar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para falar sobre os erros no Enem. A informação do repórter Daniel Lian. A Comissão de Educação do Senado aprovou o convite ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, para prestar esclarecimentos sobre os erros no Exame Nacional do Ensino Médio de 2019. A solicitação foi feita pelo senador Randolfo Rodrigues do Amapá, líder da rede e da minoria no Senado. Inicialmente, o parlamentar pediu a convocação, o que obrigaria a ida de Weintraub à casa. Tudo isso com o objetivo de esclarecer os contratempos. Porém, a convocatória foi transformada em convite pelos senadores durante o debate. O presidente da comissão, o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, fez a argumentação sobre a mudança. Que uma convocação chega a ser deselegante na relação do poder legislativo, principalmente da mais alta casa legislativa do país, com o ministro de Estado. Então eu consulto os queridos membros dessa comissão se existe a possibilidade de nós alterarmos para convite. Na hipótese de ele não comparecer com convite, evidentemente nós faríamos imediatamente a convocação. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, cobra rapidez para as questões envolvendo a educação do país. Corroborando só no sentido do prazo. Hoje é para ontem, podemos dizer assim, então gostaríamos de só pedir essa atenção e acredito que não só Vossa Excelência, mas todos aqui que têm interesse em ver a educação do país realmente ir para frente, dar e resolver essas questões que são para ontem. O senador do PT de Pernambuco, Humberto Costa, diz que o ministro deve explicações. Mas nós achávamos que não poderia haver um pior. E veio um pior. E o pior é que esse pior que veio se acha. Isso é que ele teve aqui no Senado, teve na Câmara, confundiu nome de filósofo com nome de comida árabe e tal, né? Mas se acha, é arrogante, é prepotente. Com a pressão dos senadores, o convite foi feito para que Weintraub compareça já na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro. Vale lembrar que erros na correção da prova afetaram milhares de candidatos. Na Câmara dos Deputados, o ministro foi convocado a prestar esclarecimentos por 2 vezes. Olha, tá na chuva, é para se molhar, não aguenta o calor, não vai para a cozinha. Qualquer ministro e qualquer funcionário público, diga-se de passagem, precisa prestar contas para a população e os representantes da população estão realmente no legislativo. Então é normal que isso aconteça, é um convite e tudo mais. Dito isso, eu tenho algum receio do uso oportunista e político que muitos fazem, ignorando justamente aquela questão de princípio que é tão cara a todos nós. Ou seja, ter uma régua única que mede os diferentes governos. A gente sabe, a gente viu aí na reportagem, o senador Humberto Costa, esse sim, deve muitas explicações e sobre casos muito mais relevantes para o país, e fica lá realmente acusando o outro de forma oportunista e política. Houve erros no Enem? Houve. Precisa de explicação? Precisa sempre. Agora, hiperdimensionar isso porque não gosta do estilo do ministro, eu acho que aí falta senso de proporção. Eu não gosto do estilo do ministro. Eu acho que em nada ajuda nessas horas onde ocorre deslize e incompetência e tudo mais. Não é por isso que vamos demonizá-lo, pedir sua cabeça o tempo todo, com qualquer tipo de pretexto. Faríamos isso se fosse Renato Janine Ribeiro, se fosse Fernando Haddad no Ministério? Creio que não. Então é preciso ter aqui um padrão único e não esse duplo padrão hipócrita que vemos tanto por aí. É interessante como minutos atrás, eu falei dos filhos, daria até uma tese, os filhos do presidente, né? Como a República foi se deteriorando, eles foram piorando, né? Basta você ver os filhos do Prudente de Moraes e o respeito do pai à coisa pública, a família Salles, do Campos Salles, mas foi indo e chegamos nessa república de fancaria que nós vivemos agora, né? Por isso que a história é tão importante, inclusive para a gente compreender o trágico presente que nós estamos vivendo. A reportagem é ilustrativa.
porque ela bate com o que eu falei minutos atrás, quando eu me referi aos filhos queridos de Lula e Bolsonaro, os dois agindo contra o interesse público de formas diferentes, porque inclusive tiveram acesso a questões diferentes, né? Eu me referi a Flávio e a Fábio Luiz, de um e de outro. Aí foi interessante, aparece o Weintraub nas imagens, para quem nos acompanha pelo YouTube, e aparece o senador Humberto Costa. Eles são iguaizinhos, o Weintraub é ignorante, né? E o Humberto Costa também. O Humberto Costa quis gozar do Weintraub, agora, vocês ouviram, mas ele não sabe. É o reino dos ignorantes, são os rastaqueras. Ele disse assim, esse ministro confunde comida árabe com filósofo. O Kafka não é filósofo, o senhor não o leu, ele é um escritor, provavelmente o principal escritor hoje da República Tcheca. Foi mudando de denominação. Quando o senhor visitar Praga, já deve ter ido lá naqueles aviões da alegria do Senado, você tem um roteiro Kafka, do Franz Kafka, para conhecer inclusive a Casa Azul, onde ele escrevia, passava parte do seu tempo, né, na parte alta de Praga. Então ele quer gozar o outro, que é ignorante, e ele também é ignorante. Eles são iguaizinhos na ignorância. Aqui, inclusive, no Jornal da Manhã, aonde se discutiu pela primeira vez a Base Nacional Curricular do Renato Janine Ribeiro. Aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, em que ela foi lida e demonstrada que era um absurdo aquilo, né? Aquilo era um verdadeiro absurdo. Aqui que foi apresentado no primeiro lugar, depois ela passou por alterações, inclusive no governo posterior, quando Mendonça Filho assumiu, já no governo Temer, o Ministério da Educação. A questão central sobre a educação, nós 27 unidades da federação, 26 estados e o Distrito Federal têm excelentes experiências educacionais no ensino público. A grande questão é que elas não são conhecidas o MEC poderia reunir os secretários e nunca o fez porque ele tem medo dos secretários, o ministro, os secretários estaduais da educação. Ele tem medo de visitar escolas, conhecer as boas experiências, ver a possibilidade de socializá-las, né? Apresentando essas experiências exitosas, e tem vários estados que fazem isso com muita competência. Mas por que ele não faz? Porque ele tem medo, ele é incompetente, ele desconhece os assuntos de educação, ele não consegue discutir nenhum assunto. Por quê? Porque ele nunca foi da área. E mais do que isso, podia não ser da área e assumir um cargo. Nós já tivemos no Ministério da Saúde um economista, no longínquo passado, José Maria Alckmin, foi muito criticado no governo JK, diziam que ele não tinha formação de economista e tal. Então, e exerceu bem suas funções na época de ministro da Fazenda, assim como outro citado como ministro da Saúde. Mas não é essa a questão, é o absoluto desinteresse, o panfletarismo. Ele segue ideias de um cidadão horroroso, que nem vale a pena citá-lo aqui, o sujeito desprezível, aquele que disse dias atrás que o Bill Gates, sim, o Bill Gates é que criou e patenteou o coronavírus porque queria diminuir a população da Terra. Então a questão que se coloca é que tem um incapaz. Nós temos brilhantes pessoas, ou secretários estaduais de educação, ou pessoas de ONGs, eu já citei várias vezes o caso do Instituto Ayrton Senna, são experiências muito bem feitas. Então a grande questão é que o ministro da Educação tem de criar pontes e não dinamitá-las, tem de conversar, viajar o Brasil. Ele não conhece o Brasil. É aquela história, lembrando uma música da Elis Regina, o Brasil não conhece o Brasil. Lembra Querelas do Brasil, 1976? É assim. Então são pessoas que não sabem, nós estamos no lugar errado. Antes era o Ricardo Vélez, que também não conhecia nada de educação, que foi designado sem que o presidente da República o conhecesse. E agora, o Onyx Lorenzoni sendo fritado, estavam falando, um bom lugar para ele, vamos encostá-lo. Sabe onde queria encostá-lo? No MEC, no Ministério da Educação. Então, quebre a relação binária. Humberto Costa na reportagem e o Weintraub. Quebre para tudo a relação binária, para toda a visão de Brasil. O Brasil é muito maior do que a mediocridade representada por Lula e Bolsonaro. É essa que é a questão. O nosso país é um país de grandes potencialidades, tem grandes discussões em todos os campos. Isso que a gente tem de quebrar, porque os dois se autoalimentam, porque eles são a mesma coisa, no fundo. Os dois odeiam a democracia e as liberdades. Os dois apostam em soluções autoritárias, um de um lado, outro de outro. E essa reportagem fortalece o que eu disse há minutos atrás. Eles são iguaizinhos, inclusive na ignorância.